Muito se fala sobre a guerra no Oriente Médio. Muito se fala sobre o conflito existente entre o Ocidente e que afeta diretamente o Oriente Médio. Nas semanas passadas, nós vimos relatórios e muitas notícias sobre como é que estava até então considerado o conflito, que hoje já é considerado guerra desde o envolvimento do Estado norte-americano, mas como é que isso impacta a economia? Como é que isso impacta os mercados internacionais? É sobre isso que eu quero falar com você agora. Se você quer entender como é que este conflito, até então, que hoje é considerado guerra, vai impactar até os seus investimentos, o seu dia a dia, esse vídeo é para você. Eu começo rapidinho lendo uma notícia. Mercados globais temem bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Especialistas alertam que bloqueio do Estreito por Irã pode causar grave crise no mercado global de petróleo, com preços podendo chegar a 100 mil, ou seja, a $100 por barril. Para você que não sabe o que é o Estreito de Hormuz, o Estreito de Hormuz é o estreito que pertence atualmente, juridicamente, pelo Irã. Neste Estreito de Hormuz, que encontra-se no Oceano Índico, nesta fronteira entre o Irã e a Arábia Saudita, ou seja, os Emirados Árabes Unidos, passa 1/5 de todo o petróleo mundial, ou seja, neste estreito é produzido 20% de todo o petróleo a nível do mundo. Com o conflito no Irã, esta produção, o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz. E você vai dizer a Eliseu, mas será que o Irã vai mesmo? Pode acontecer, como não pode acontecer, mas por que? Eu explico. Se o Irã decide fechar o Estreito de Hormuz, isso é até prejudicial para ele mesmo, porque ele é um país também virado para a exportação, sobretudo de petróleo, porque produz muito petróleo na região, mas também poderia ser visto de outra forma, como uma forma de retaliação por conta dos conflitos que existem com o Ocidente, desde o envolvimento do Estado norte-americano. Entretanto, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer se esses conflitos se intensificarem, o Irã tiver que fechar o Estreito de Hormuz. Como é nesta região que é produzida 20% de todo o petróleo mundial, a oferta do petróleo, o que vai acontecer? Vai reduzir. E do ponto de vista da economia, é um conceito muito básico e que vocês já sabem, porque eu já expliquei aqui no canal. Quando a oferta de isso é o princípio básico de economia, quando a oferta de um produto sobe, existe essa correlação negativa entre procura e oferta. Quando a oferta de um produto é alta, a procura reduz e vice-versa. Então, se esta oferta reduzir a oferta do petróleo a nível mundial, o que vai acontecer com a procura? Vai subir demais. E como vai subir demais, o preço se eleva, ou seja, o barril de petróleo vai se tornar cada vez mais caro. Aí você vai dizer, se o barril de petróleo se tornar cada vez mais caro, países como o Brasil, Angola, que produzem bastante petróleo, saem beneficiados. Será que saem beneficiados? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, nós vamos voltar a falar sobre isso em próximos momentos. Esse seria então o primeiro impacto deste conflito. Do outro lado, um segundo impacto que deve ser visto de forma cautelosa é que investidores tendem a tomar decisões mais protecionistas de seu próprio capital. Como assim decisões mais protecionistas? Os grandes investidores vão olhar para o mercado com uma análise mais cuidada, ou seja, tornam-se mais analíticos e vão alocar os seus produtos para aqueles investimentos de menos risco. Já que a guerra produz instabilidade no mercado e no mundo, então isto vai fazer com que os investidores, já está acontecendo, se vocês olharem as últimas notícias, muitos investidores já estão alocando os seus investimentos para aqueles produtos de baixo risco, como é considerado, por exemplo, o investimento em tesouro norte-americano. Mas aí, a América se envolveu nessa guerra. Você vai dizer, os aliados diretos do Irã, como a Rússia e a China, se envolverem, decidirem entrar dentro para o pleonasmo desta guerra, será que os Estados Unidos ainda assim se torna seguro? O dólar sempre será uma moeda forte. Este sempre é de acordo ao contexto em que estamos vivendo. Por que é uma moeda forte? Porque o dólar é uma moeda que você pode usar em qualquer parte do mundo, é uma moeda global.
Diferente de você usar um real que só tem validade em território brasileiro, com o dólar você compra em qualquer parte do mundo, o que torna o dólar uma moeda forte economicamente e até politicamente. Então, mesmo com essa guerra, os Estados Unidos ainda assim, detendo o dólar como uma moeda forte, os investidores vão preferir proteger o seu capital guardando então os seus investimentos em dólar. Porque no pior dos cenários, os Estados Unidos o que é que pode fazer? Emitir mais dólar. Emitindo mais dólar, então ainda assim o dólar vai comprar para todo mundo. Então os investidores vão olhando para este tipo de investimentos como sendo mais seguros. E isso vai fazer com que o dólar se torne mais caro, porque a preferência pelo dólar por parte dos investidores vai efetivamente encarecer o dólar também. O dólar tornando-se mais caro, o petróleo sendo produzido em pouca quantidade, vocês acreditem que o que vai acontecer é o mercado internacional se tornar cada vez mais inflacionário. Um outro terceiro impacto, e que não pode ser menos dito, é o impacto na cadeia logística. Desde esses conflitos, o que está a acontecer? Se vocês olharem para as notícias, muitos grupos afetos e associados ao Irã estão retalhando navios, tanto comerciais, tanto de carga, no mar, né, aqueles que eles denotam que são vindos tanto do Estado norte-americano quanto em países do Ocidente. O que isso causa? Faz com que toda a cadeia logística demore em média mais 120 dias, pelo que noticiam aqui os canais oficiais. Então, isso faz com que países da Ásia e da África que exportam essencialmente commodities para o exterior vejam então essa dificuldade por conta da distribuição logística e essa dificuldade que se tem por conta dos ataques marítimos que hoje está acontecendo por conta dessa retaliação por parte do Irã. Outro aspecto é que as seguradoras, por sua vez, estão aumentando o valor de seguros para 30% por conta do risco marítimo dos navios que estão sendo atacados. Nós estamos a olhar que esse conflito, afinal de contas, vai ter um impacto econômico, né, causado pela possível baixa produção ou queda da produção considerável de 20% do petróleo, a alta do dólar causada pela especulação e preferência pelo dólar por parte dos investidores e também uma queda considerável na cadeia logística. Esse conteúdo foi útil para você? Deixa aqui nos comentários que outros impactos os mercados internacionais poderão sentir nos próximos momentos.